Olá, sexto ano. Estamos iniciando agora mais uma aulinha gravada de Geografia e hoje nós vamos falar do capítulo 18, tá? Bom, vocês já me conhecem, já temos aí algumas aulas gravadas, né? Alguns são meus alunos. Estou com muita saudade de dar aula presencial, espero que tudo isso acabe logo. Espero também que vocês estejam bem, que estejam redobrando a questão da higiene, que não estejam indo na rua, né? A gente precisa aí de um isolamento efetivo para que a gente consiga logo voltar, né? A gente precisa retomar nossa vida normal o mais rápido possível, mas para isso todo mundo precisa fazer a sua parte. Então, quem puder ficar em casa, fica em casa, né? Redobra a higiene, se alimenta bem, para que tudo dê certo e a gente consiga, né, voltar à escola o mais rápido possível, mas com segurança, tá? Bom, gente, então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o capítulo 18. Esse capítulo 18 vai falar basicamente para a gente sobre a atmosfera e algumas características do tempo, tá? Então, quando a gente fala em atmosfera, eu coloquei aí uma figura para vocês, né, abrindo a nossa aula, e aí a gente vê esse azul, a gente consegue visualizar as nuvens. Isso aí é uma figura que representa o planeta Terra. E a atmosfera, ela vai ser justamente essa camada de gases que existe no nosso planeta. A atmosfera é muito importante, tanto para a nossa respiração e também para conseguir fazer com que os raios, né, a radiação ultravioleta não chegue até a gente, tá? Essa radiação ultravioleta emanada pelo Sol, ela é muito prejudicial, principalmente à nossa pele, à nossa vista, né? Então, a gente precisa da atmosfera, dos gases da atmosfera para proteger, tá? Para nos proteger, para proteger o planeta. A atmosfera, que vai ser essa camada de gases, também é muito importante, tá? Para regular a temperatura do nosso planeta, senão o nosso planeta, né, não teria uma temperatura ideal para a nossa sobrevivência. Então, a gente vai estudar um pouquinho da atmosfera nesse capítulo e também algumas considerações sobre o tempo. E quando a gente fala em tempo, a gente não está falando aí do tempo do relógio, não, tá? A gente não está se direcionando à questão de horas, é o tempo meteorológico, um tempo aí ligado aos fenômenos na natureza. A gente vai entender isso durante a nossa aula, beleza? Então fiquem ligadinhos aí. Vamos lá, né? Nesse próximo slide eu coloquei o que é a atmosfera, a definição da atmosfera. Então, a atmosfera terrestre é a camada de gases que envolve a Terra. Ela vai ser importante porque através dela a gente vai conseguir, né, respirar o oxigênio, né? Essa atmosfera, ela é composta principalmente pelo nitrogênio, a maior parte pelo gás nitrogênio e também uma boa parte de oxigênio e outros gases, tá? Então, através da atmosfera, a gente consegue realizar a nossa respiração. Através da atmosfera, nós temos aí a questão, né, da radiação ultravioleta que ela consegue, né, impedir com que essa radiação chegue na gente de maneira mais forte e ela também equilibra a temperatura do nosso planeta. Então, a radiação ultravioleta é minimizada através da atmosfera e também temos a questão do equilíbrio térmico, da temperatura ideal para a gente conseguir sobreviver, tá bom? Bom, as camadas da atmosfera. A atmosfera ela tem 5 camadas. A camada mais próxima, que é a camada aqui da gente, né, mais próxima à superfície terrestre, é a troposfera. Então, a gente consegue visualizar aqui que a troposfera é a camada onde nós estamos, tá? A camada mais próxima da superfície terrestre. A gente tem também a estratosfera, que fica após a troposfera. Então, a gente consegue visualizar, através dessa figura, que nós só vamos avançando, né? Avançando para cima. Então, a troposfera, depois temos a estratosfera, essa camada aqui é uma camada mais estável,
tá? Então, será nessa camada, na estratosfera, por exemplo, por onde os aviões vão passar, por ela não ter tantos fenômenos como a chuva, né, como ventos fortes, isso vai ocorrer mais na troposfera, que é a nossa camada mais próxima da superfície. Então, quando os aviões eles sobem, né, para voar, eles vão em direção à estratosfera. Temos também a mesosfera, né, onde ficam as sondas aí atmosféricas, a termosfera, onde encontramos aí os satélites, né, que são instrumentos essenciais para a nossa vida, tanto os satélites de comunicação, né, a própria internet, ou quando a gente quer assistir um jogo, né, aquilo ali é enviado para a gente através das imagens do satélite. Quando a gente assiste um jogo lá, Real Madrid e Barcelona, né? Quando estava tendo jogo, que agora os jogos estão, né, paralisados por conta da pandemia. Mas digamos que eu estou lá assistindo Real Madrid e Barcelona, né? Um clássico aí da Espanha. Quando eu assisto esse jogo ao vivo, isso só é possibilitado por conta dos satélites de comunicação, assim como a própria internet, tá? E além do satélite de comunicação, a gente tem o satélite meteorológico, né, que vai mandar para a gente aí imagens reais de como que está a atmosfera naquele momento. E será que vai ter uma tempestade, né? Isso tudo a gente consegue visualizar através desse tipo de satélite, tá? Além disso, nós temos a exosfera, que é a última camada da atmosfera, né? Essa exosfera, a camada exosfera, essa camadinha da atmosfera está muito longe da gente, portanto não tem muitos fenômenos, né, visíveis acontecendo nela e a gente obviamente não consegue visualizar, ela não tem grande importância para a gente estudar. Então a camada aí que tem uma maior importância é justamente a troposfera, porque será nessa camada que os fenômenos da natureza irão nos atingir diretamente, tá? Como grandes tempestades, por exemplo. Bom, a gente está vendo aí agora, vamos ver aí agora um pouquinho das mudanças atmosféricas. O tempo meteorológico. Quando a gente fala em tempo, eu já adiantei para vocês, esse tempo aí não é o tempo do relógio, esse tempo é o tempo da natureza, é o tempo dos fenômenos da natureza. Tudo que ocorre, todos os fenômenos que vão ocorrer na atmosfera, eles vão estar aí desencadeando uma mudança no tempo meteorológico. Por exemplo, às vezes eu saio para trabalhar, né? E como eu queria estar saindo para trabalhar, porque é muito mais complicado ficar gravando aula, a gente sente saudade dos alunos, a gente quer ter aquele contato, né, que a gente já está acostumado com isso, quer sair, quer ver pessoas e não pode, né, a gente está ficando em casa direto. Mas voltando aí para o meu exemplo, quando eu saía para trabalhar, às vezes de manhã eu acordava, estava um frio, eu falava, eu vou levar casaco porque está muito frio. Aí chegava na unidade, né, do Força Máxima, e aí, quando eu saía, meio-dia e 20, cadê o frio, né? Já estava sol, né? Quente, muito quente. Aí eu tinha que tirar o casaco, né? Trocar aquela roupa que eu tava. Por quê? Por que que isso ocorre? Porque existem os fenômenos na atmosfera que estão mudando o tempo todo, né? Então, a gente tem massas de ar quente, massas de ar fria, né? Então, isso tudo faz com que a gente tenha aí uma dinâmica na atmosfera. E, consequentemente, se eu tenho essa dinâmica, o tempo ele vai ser modificado. Então, o que é o tempo meteorológico? É a condição atual da atmosfera, como está a atmosfera naquele momento. Se eu abrir a minha janela aqui, eu vou ver o tempo meteorológico. Eu vou olhar e vou conseguir visualizar, ter uma ideia de como está o tempo, né? Às vezes a gente sai de casa, no caso de vocês, né, os pais de vocês devem falar,
leva guarda-chuva, vai chover, porque ele olha o tempo, ai, tá vendo ali uma nuvem pesada, pode ser que chova, cuidado, é melhor levar guarda-chuva, né? A minha avó sempre fala isso para mim, Tamires, leva o guarda-chuva porque vai chover, minha mãe também sempre fala, né? Então, a gente consegue ter uma noção, né? Olhando superficialmente, a gente já consegue ter uma noção de como está o tempo e tomar medidas aí, né? Por exemplo, eu quero sair, mas eu não vou sair agora porque está armando uma tempestade. Eu olho para o céu todo escuro. Aí eu falo, não, vou esperar um pouquinho para ver se vai chover e esperar essa chuva passar, para eu não ficar ilhada, né, no meio de uma enchente, no meio da rua, né? Então a gente consegue visualizar o tempo através desses exemplos. E o tempo, quando a gente fala em tempo meteorológico, a gente precisa levar em consideração que ele é diferente do clima, tá? A gente não pode dizer assim, o clima hoje está quente. Não, não é o clima que está quente. O clima do Rio de Janeiro é o tropical úmido ou tropical litorâneo, né? Ele é um clima, ele é um dado definitivo, tá? Que foi estudado por mais de 30 anos ou por pelo menos 30 anos para ter essa definição do clima do Rio de Janeiro. Quando a gente olha pela janela, quando a gente vai na rua, abre a porta e olha o tempo, a gente está olhando ali aquela condição atual. Então, se estiver calor, isso quer dizer que o tempo está quente e não o clima está quente, tá? A gente precisa entender que esses dois termos não são termos sinônimos, tá? Eles são antônimos, são diferentes um do outro. Tempo é a condição atual da atmosfera e o clima, ele é definido, tá? A gente precisa entender também um pouquinho sobre as massas de ar. Por que que esse tempo vai estar sendo modificado? Por que que uma hora está quente, outra hora começa a chover? Por que que isso muda então? Né? Por conta aí das massas de ar, dos ventos que vão se deslocar. Por exemplo, nessa imagem a gente consegue ver em rosa aqui a chegada de uma massa de ar fria, né? Então, quando falam na televisão, vai chegar uma frente fria, né? Geralmente aquela pessoa, né, que está lá falando sobre a previsão do tempo, sempre avisa quando o tempo vai mudar, né? Então ela fala lá, vai chegar uma frente fria, cuidado. Então aquela massa de ar fria vai se encontrar com a massa de ar quente e ela vai ficar mais próxima à nossa superfície, tá? Então a gente tem aí toda essa dinâmica de massas de ar que vai fazer com que aquele tempo, né, a condição atual mude, tá? Então por isso que quando chega uma frente fria, né, o tempo vai ser modificado, tá? Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a previsão do tempo também, né? O tempo ele muda o tempo todo, né? A gente acabou de ver o tempo muda o tempo todo. E aí como ele vai ser modificado, ele vai mudar, né? Aquela condição da atmosfera, ela está sempre ali podendo ser modificada, a gente precisa prever, né? A gente precisa minimamente ter uma ideia. Por quê? Professora, é importante a previsão do tempo porque eu tenho que saber se eu vou passear de tênis para não molhar meu pé, se eu coloco calça, se eu coloco calça, se eu coloco casaco, ok, né? É um dos objetivos também, né? A gente saber como que vai sair, ou se eu vou fazer uma viagem, para eu saber que tipo de vestimenta, de roupa eu vou levar na minha mala, isso é importante também. Mas a previsão do tempo, ela é muito importante relacionada à própria economia, como, por exemplo, a agricultura. Outro exemplo, criação de animal, né? Outro exemplo muito importante, prever aí fenômenos naturais, né, que geram desastres, né, como ventanias, tempestades que causam enchentes. Então a gente precisa prever esse tempo para conseguir agir, né, no espaço geográfico. Um exemplo que acontece muito no Rio de Janeiro, sobretudo no verão, né? As chuvas fortes fazem com que a gente tenha aí deslizamentos de terra. Então, a Defesa Civil geralmente vai avisar.
Gente, olha só, quem mora em local de risco, né, quem mora em encostas, ou seja, nos morros, né, é melhor sair da sua residência, ir para um outro lugar, procurar abrigo, porque tem risco de deslizamento. Isso tudo vai ser monitorado a partir da previsão do tempo, né? Então, esse estudo da atmosfera, ele é feito. Ah, professora, mas espera aí, né? Teve uma vez que eu fui de casaco, eu levei casaco para minha viagem, fui passear, fui toda agasalhado e fez o maior calor. Pois é, já aconteceu comigo várias e várias vezes também, e eu acredito que tenha acontecido com vocês também várias vezes. A previsão do tempo, ela às vezes erra, né? Mas ela tenta de alguma maneira prever para a gente o que vai acontecer, né? Ela vai prever de uma certa forma, ela não tem como ser definitiva. Então a previsão do tempo, né? O tempo ele vai começar a ser estudado principalmente na Europa através, né, a partir, desculpa, do século XIX, e hoje a gente tem uma previsão do tempo com muito mais tecnologia, tá? E aí a gente tem nessa imagem uma estação meteorológica, né, que vai ser essa estação responsável por prever o tempo. Além disso, nós temos os satélites, que eu já falei, que também são importantes. Aqui no Brasil, o instituto principal para prever o tempo é o INPE, tá? Então, o INPE vai ser esse instituto aí responsável por prever o tempo, por prever essas condições da atmosfera. E aí, nessa estação, nós temos, por exemplo, o pluviômetro, né, que vai mostrar para a gente os índices de chuva, temos o barômetro, tá? O termômetro, que vai mostrar também as questões da temperatura, de como está a temperatura atual, tá bom? Então, a gente tem aí essa previsão do tempo, tá? Essa estação meteorológica. Bom, esse módulo é bem tranquilo, ele vai falar para a gente, falou, né, para a gente um pouquinho. Eu falei, né, tá escrito no livro, mas eu estou explicando aqui para vocês um pouquinho sobre questões relacionadas à atmosfera de um modo bem geral, tá? E a questão do tempo meteorológico, que a gente precisa entender que é uma condição atual da atmosfera e não quer dizer, não é igual ao clima, que é algo definitivo de um lugar ou de uma região. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem tirar através da aula online, tá? Um abração para vocês, fiquem com Deus e se cuidem.